te dou autoridade e unção, pois as almas clamam por salvação. Shalom, shalom, bom dia, mulheres de Deus, bom dia, mulheres sábias, bom dia, mulheres posicionadas, glória a Deus. Estamos aqui para mais uma live, na presença do nosso Deus, que o Espírito Santo ministra ao meu e ao seu coração. Vamos para essa live poderosa. Hoje nós estamos falando de restauração, e o chamado do Senhor hoje é para a restauração. Olha o que Ele está falando para você. Eu escolhi você nesse tempo. Esse é um tempo de restauração. Em nome de Jesus, você precisa se posicionar. Você precisa voltar a profetizar. Você precisa se posicionar com a autoridade que Deus te deu. Aleluia. Esse é o tempo de você fazer a diferença nessa terra. Oh, glória. Aleluia. Em nome de Jesus, eu recebo essa restauração na minha voz, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para apresentar diante do Teu altar, Senhor, mais uma live. Nós estamos aqui, Pai amado, porque entendemos que a Tua presença é real. As nossas vidas estão aqui entregues, dedicadas no Teu altar, Senhor. Eu entrego, Senhor, essa live de número 165. Hoje nós estaremos falando, Senhor, de restauração da saúde emocional, da saúde psicológica. E eu já quero, Pai amado, tomar posse dessa restauração em nome de Jesus e profetizar também sobre cada mulher, Senhor, que aqui está. As mulheres que já estão chegando, aquelas que chegarão, aquelas que verão a gravação, em nome de Jesus. Eu quero declarar e profetizar esse tempo de restauração. Restauração na alma, restauração na mente, restauração nas finanças, restauração no casamento, restauração na vida espiritual, na intimidade com Deus, restauração ministerial em nome de Jesus. Eu quero ativar nesta hora, Senhor, essa ministração, Senhor, é para ativar esta mulher. Eu declaro isso em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós tomamos posse da Tua restauração, Senhor. Tu és o nosso Deus, não há outro Deus além de Ti. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos e aviva a Tua obra em nós, dentro de nós e através de nós. Traz o Teu mover. Traz o Teu mover sobre a nossa história, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Tomamos posse agora da armadura espiritual e declaramos agora a redoma de fogo do Senhor sobre as nossas famílias. O sangue do Cordeiro agora está sendo agora ativado nos umbrais da nossa porta. E o inimigo não tem direito de nos tocar. O inimigo está sendo impedido de entrar na nossa casa, porque numa casa que tem mulher sábia e posicionada, o inimigo não entra, o inimigo não faz o que ele quer. Nós tomamos posse agora, Pai amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, de tudo que o Senhor tem para nós, através dessa live. Que a Tua palavra, Senhor, venha nos fortalecer, venha revigorar as nossas forças, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Shalom, shalom, mulheres de Deus, glória a Deus pela sua vida, aleluia. O Espírito de Deus está aqui, aleluia. Deus é fiel e verdadeiro, digno de glória, de louvor e adoração. Acabamos entrando agora um pouco, bastante atrasados, né? A verdade é essa, mas é porque nós que estávamos aqui, quem está aqui, que estava lá na Masterclass, sabe que o mistério foi forte por lá hoje. Glória a Deus por isso. O Senhor tem seus propósitos e Ele está dizendo que uma nova unção Ele está liberando sobre a sua vida nesse tempo. Toma posse e se posiciona da maneira que você precisa estar posicionado. E todo altar que não condiz com o altar do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que sejam agora esses altares confrontados e estabelecido o reino de Deus sobre a sua casa. Eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus. E eu creio que muito mais o Senhor vai fazer na sua vida, na sua história, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo, Ele traga sobre você tudo o que você precisa, em nome de Jesus. Vamos lá, amadas. Hoje é a live de número 165. O tema da live é restauração da saúde emocional e da saúde psicológica. O versículo-chave que eu quero trazer para vocês
está lá em Jeremias, o capítulo 30 e o versículo é o 17. Vamos ver o que é que diz aqui, olha só. Porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor, porquanto te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Mas eu estou trazendo uma surpresa aqui para nós, a restauração. Estão dizendo que você está desamparada, que ninguém pergunta mais sobre você? Hoje o Senhor está dizendo, restaurarei a saúde, curarei as tuas chagas, ou seja, curarei as tuas feridas, diz o Senhor. É promessa de Deus para minha e para a sua vida. Glória a Deus. Então esse é mais um encontro profético que o Senhor nos traz, que o Senhor marcou conosco, onde o Senhor quer trazer mais liberação de cura, de restauração e de alinhamento. Dessa vez o Senhor traz alinhamento emocional e psicológico. Em nome de Jesus, se você precisa ativar esta verdade, declara em nome de Jesus que você recebe essa restauração. Receba essa restauração pela fé, em nome de Jesus. Você vai ser ministrado aqui, se aproprie dessa restauração. Em nome de Jesus. Olha só, é preciso que nós tenhamos consciência, aquilo que nós já sabemos, né? Nós precisamos ativar e reativar. Na verdade é que Deus, Ele não está interessado somente com o nosso espírito. Ele está também interessadíssimo com a nossa alma, com o nosso corpo. Às vezes a gente fica dizendo assim, mas é carne, vai morrer mesmo. Deus tem interesse, sabe por quê? Porque é com o seu corpo restaurado que você vai revelar o nome dEle, que você vai cumprir o propósito dEle. E é lógico que não é somente por isso, porque senão parece que Deus é um Deus interesseiro. Não, é porque Ele tem prazer em que nós vivamos uma vida em abundância. Foi para isso, inclusive, que Ele sacrificou a vida do próprio Filho, para que hoje nós possamos viver em abundância. E se nós não estamos vivendo essa vida abundante, é porque tem algo de errado e com certeza não é com Deus, é conosco. E hoje o Senhor está aqui renovando essa promessa de restauração. Lá no versículo que nós lemos, Deus Ele nos garante que Ele restaura a nossa saúde e Ele sara as nossas feridas. Feridas físicas, feridas emocionais e também feridas espirituais. Deus hoje Ele quer curar traumas, dores escondidos, sabe? Pensamentos distorcidos, emoções desalinhadas, memórias que te aprisionam. O Senhor Ele quer te curar, em nome de Jesus. Mas antes eu preciso trazer aqui algo para você, que é essa diferença entre a saúde emocional e a saúde psicológica. Tá tudo no mesmo compartimento? Tá ligado aqui à alma? Sim. Mas você precisa entender algo. Quando a gente fala de saúde emocional, essa saúde emocional aqui está ligada à sua capacidade de você lidar com os sentimentos. Quais são eles? Tristeza, alegria, raiva, frustração, medo, até o próprio amor, né? Não trazendo aqui o amor como sentimento, mas você sente o amor. Dessa forma aqui. Porque o amor, na verdade, é uma decisão, né? A gente decide amar. A gente decide ou não se a gente vai continuar nesses sentimentos. Então, que a decisão seja amar. Que não seja ficar presa no medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Então, a sua saúde emocional aqui também envolve como que você processa e como que você corresponde, como você responde às situações da sua vida. Então, aqui eu estou falando da saúde emocional. Agora, a saúde psicológica, aqui o psicológico está falando da psique, está falando, por isso que tem a psicologia, que é ligado aqui a compreender a mente. Então, a saúde psicológica está ligada ao funcionamento da sua mente, ao funcionamento dos seus pensamentos, está ligado aqui aos seus padrões mentais, ao pensamento que você foi alimentando ao longo da vida, de acordo com as suas experiências, aquilo que você tem como padrão de vida, sabe? Como refúgio, como a estrutura. Então, todos nós precisamos de padrões, a verdade é essa. Os padrões são as nossas raízes. Então, se a gente tirar a raiz de uma árvore, essa árvore vai cair.
Só que quando aquela árvore está com suas raízes apodrecidas, se não houver uma restauração, aí a árvore vai cair, porque os padrões, as raízes estão danificadas. Então eu preciso que você entenda isso aqui. E a saúde psicológica também, ela vai impactar a sua forma de perceber a vida, de resolver problemas, de tomar decisões, de manter o equilíbrio interno. Então, é a sua mente, é a sua psique que precisa estar saudável. E as suas emoções também. Então, saúde emocional e saúde psicológica precisam estar andando juntas. Se há desconfiguração em uma delas, acaba que o caos se instala. Mas hoje o Senhor está dizendo que está trazendo restauração. Essa é a promessa. Então, ambas as duas aí, tanto a emocional como a psicológica, vai conectar e influenciar diretamente na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, na sua vida conjugal, profissional, ministerial, todas as áreas da sua vida. Então, você precisa detectar sinais de que sua saúde emocional e psicológica estão feridas. Se você percebe ansiedade constante, eu estou falando de ansiedade que paralisa, ansiedade que impede você de acreditar, é a ansiedade que impede você de desenvolver a fé de Deus em você. Então tem algo aqui muito forte nisso. Nós não temos que ter fé em Deus, porque Deus ele é, e Deus ele não depende da nossa fé. Nós temos que ter a fé de Deus dentro de nós. Então às vezes a gente fala assim, eu tenho fé em Deus que tudo vai dar certo. É como se dissesse, Deus é contigo, eu não preciso fazer nada. Não, é com Deus. Eu fujo da minha postura, do meu posicionamento e coloco religiosamente Deus, com fé em Deus, Deus proverá e tudo vai dar certo. Mas olha só, você precisa ter a fé de Deus dentro de você. Você precisa ter a fé dele. Ele tem fé? Tem. Ele tem tanta fé que ele acredita em mim e em você. Ele tem tanta fé que ele entregou o seu único filho. Ele diz, olha, eu acredito naquele ser humano porque foi eu que criei. Tem o meu DNA, eu acredito nele, eu sei quem ele é, porque a partir de mim eu tenho convicção de quem eu sou e eu tenho convicção de quem ele é. Então a fé de Deus, estando implantada em nós, não fica ansiedade, não fica medo, não fica nada. Nós rompemos. E isso aqui nós precisamos romper através da restauração. Então se você passa por crises de ansiedade constantes, crise de choro, problemas com insônia, excesso de sono também, tá? Porque a insônia é a falta do sono. O excesso de sono também está desconfigurado, está desequilibrado. Então tem um desequilíbrio emocional e psicológico aí no meio. Então você precisa perceber isso. Você está constantemente desanimada, se sente apática, né? Não percebe sentido nas coisas, faz as coisas e para porque não vê sentido. Isso é um padrão, está acontecendo direto isso. Questões também de explosões emocionais, crises de raiva, de impaciência, de procrastinação, sabe? Está o tempo todo nessa paralisação ou nos excessos, pensamentos negativos que perturbam você. Pensamentos recorrentes, né? Aquele pensamento o tempo todo, aquele pensamento que você se incomoda com ele, procrastinação, autossabotagem, tudo isso aí são coisas, sinais claros de que sua saúde emocional e psicológica está afetada. Além do mais, os sentimentos de rejeição, inferioridade, comparação, ciúmes, invejas, tá? Porque a porta de entrada que o inimigo acessa é exatamente com essas coisas simples. E depois vai se instalando o pecado e esse pecado vai tomando raiz e aí já se transforma em uma iniquidade. Então você precisa se posicionar nisso em nome de Jesus. Eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos pela palavra de Deus de homens e mulheres que foram confrontados também, que passaram por crises. Porque eu não estou aqui dizendo para você que você nunca pode passar por isso. Até porque
seres humanos. E além do mais, nós estamos em um campo de batalha. E você já ouviu dizer que o campo de batalha é a nossa mente? A palavra de Deus fala isso. Então a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra o principado e potestade. Sempre que eu falo de campo de batalha, não tem como não lembrar do livro de Joyce Meyer, né? Campo de Batalha na Mente. É um livro poderoso. Se você não leu ainda, eu super indico, tá? Vamos lá. Homens e mulheres aqui que não cuidaram da alma. Por exemplo, aqui Marta. Está lá em Lucas 10, versículos do 38 ao 42. Como é que a gente sabe que Marta não cuidava da alma? Devido aos frutos que ela dava, né? As consequências, aquilo que a gente vê no comportamento. Seu comportamento é um indicativo de que sua alma está curada ou não, de que suas emoções estão sendo feridas, de que o seu psicológico está afetado. A gente via isso em Marta como ansiedade, sobrecarga e o pior de tudo, ela perdeu o foco na presença. Ela estava diante da presença de Jesus, mas ela perdeu o foco. Naquele momento que para ela estar focada em Jesus, ela estava focada em outras coisas. Então aqui são clareza, né? Coisas claras, atitudes claras que revelam aqui que ela não estava cuidando da alma. E Jesus chamou ela com amor e disse: Marta, Marta, você está muito afadigada, Marta. Você está muito sobrecarregada. E às vezes Deus usa as pessoas para nós, né? Para dizer: olha, você está sobrecarregada. Você está querendo abraçar o mundo com os braços curtos. Você não precisa fazer tudo de vez. Agora, nesse momento, não é hora de você ficar preocupada com isso. Hoje é o dia do Shabat, é o dia do descanso. Descansa. É delicado. Principalmente quando nós viemos de uma cultura, como eu estava ministrando no encontro hoje da Masterclass, uma cultura de muito fazer, de muitas coisas que a gente já aprendeu. Então, é um confronto, né? Quando Jesus me chama para o descanso acaba se tornando um confronto. Mas o Senhor está trazendo verdades para a libertação aqui, em nome de Jesus. Vamos falar de Elias, lá em 1 Reis, capítulo 19. O profeta Elias, o homem da unção, o homem que tinha autoridade no céu, que dizia assim: ó, segundo a minha palavra, não chove. Segundo a minha palavra, agora chove. Um homem de autoridade. Mas olha o que aconteceu. Entrou em profunda depressão. Pediu para morrer. Fugindo de quem? Para as mulheres que estão aqui, que estão na Masterclass também. Elias estava fugindo daquele trono que a gente estava destronando lá. O trono de Jezabel. O trono de Lilith. Né, dessa entidade aí. Então, ele viveu um grande mover de Deus. E depois ele foi atacado no seu psicológico, no seu emocional. Por causa de quê? O que foi que entrou? Medo. Um homem tão corajoso confrontou 450 profetas de Baal. Confrontou, o fogo do céu caiu, porque a autoridade que Elias tinha era a autoridade do céu. Queimou aqueles profetas tudo, morreu tudo torrado. O fogo do céu. E depois estava um homem correndo, se escondendo numa caverna, com medo de uma mulher. Não era de uma mulher que ele tinha medo. Era aquele trono. Porque aquele trono, ele é manipulador. Ele traz assim algo muito forte, muito opressor. Manipulação, autoritarismo, feitiçaria. Para resumir. Então, Elias ficou com medo. Por quê? Porque Elias acreditou numa mentira. Matei todos os profetas e vou caçar você. Os recados, as notícias ruins que chegam, né? Elias estava tomado pela autocomiseração. Entrou em depressão. E foi muito sério ali. O encontro do Senhor, o reencontro veio na brisa suave. Porque ele estava esperando um grande movimento. Cadê Deus agora? Cadê o fogo que Deus mandou? E agora eu oro, faço e não acontece nada. Elias estava fugindo. E o Senhor não nos chamou para fugir.
Mas por vezes o Senhor vai nos permitir passar por esses momentos para que nós tenhamos um reencontro com nós mesmas, com a nossa própria história, para que Ele ministre no nosso espírito. Então, Elias, ele não foi, como é que eu posso dizer? Ele não ficou fora do padrão de depressão. Esqueci a palavra. Ele não ficou isento. Lembrei. Obrigado, Espírito Santo. Ele não ficou isento da depressão. Tem pessoa que diz assim, crente não pode sentir depressão. Gente, crente é ser humano. A questão é que você tem que detectar. Primeiro, não é para você viver na depressão, porque tem gente que vive na depressão. Quando a pessoa entra em depressão, é por causa de alguma questão emocional ou psicológica. Agora, quando você passa anos e anos na depressão, ou fica naquela depressão de entra e sai, e quando você percebe padrões de depressão na sua família, preste atenção, tem um trono erguido, e o trono de Jezabel traz a depressão por causa da opressão. Opressão, fica preso, sabe? Fica sendo manipulado. Filhos que entram em depressão, mulheres que entram em depressão por causa do autoritarismo, por causa da arrogância, por causa da opressão mesmo das outras pessoas. O inimigo usando as pessoas, esse trono erguido na família, que vai trazendo todas essas doenças, aparentemente doenças psicossomáticas leves, mas que levam à profundidade. Então, de acordo com o nível da depressão, você consegue detectar o problema. Tem a depressão que ela é a depressão física, que é uma depressão, digamos que normal. Por exemplo, você toma um medicamento e como um efeito colateral, pode dar depressão. É momentâneo, ok? Parou de tomar o remédio, para de sentir aquelas coisas. Por quê? O medicamento é tão poderoso que ele muda, mexe com a química do cérebro. É por isso que são chamados também de drogas, tá? A depressão emocional, que é aquela depressão que a pessoa, né? Você não receber isso. A depressão que a pessoa passa por um momento devido a uma perda, né, de um luto, devido a uma questão de abuso, onde a alma foi ferida, onde as emoções foram reprimidas, onde as emoções foram feridas. Então é uma depressão emocional, mas tem também a depressão espiritual. A depressão espiritual vem aqui principalmente sobre pessoas que eram do reino das trevas, envolvidas com feitiçaria, que fizeram atrocidades no mundo espiritual, fizeram mal contra as pessoas, né? Então vem aqui, e muitas vezes a pessoa que é vítima dessa depressão espiritual, não foi ela exatamente quem fez, mas um trono é erguido na família. Um trono familiar está atuando ali na família de geração a geração. Por conta de quê? Do que foi aberto, do portal que foi aberto no mundo espiritual, a legalidade que vai sendo continuada. Às vezes nós damos legalidade a esses tronos por nós não sabermos ou por nós ignorarmos a verdade. Tem isso também, né? E o pecado normalizado. Pecado alimenta tronos. É isso que nós temos que ter, esse discernimento. E por vezes você vai ver um padrão na família. Pessoas que têm depressão. Quando a depressão chega a um estado para a morte, para chegar finalmente a pessoa tirar a própria vida, ali é uma depressão espiritual. Porque a depressão emocional é aquela coisa, sente, aí a pessoa diz que tem vontade de morrer, a pessoa quer sumir, é uma opressão na alma. Então, se ela não cuidar, pode sim se tornar uma opressão, uma depressão espiritual. Mas a depressão espiritual, ela está ligada diretamente a tronos, a altares, a pactos que foram feitos no mundo espiritual. E aí vem pactos de feitiçaria, de coisas que foram praticadas por nossos antepassados. E você olha para um padrão familiar e você consegue detectar, se você tem um conhecimento e discernimento no espírito, que tronos estão erguidos ali. Tronos estão recebendo a falsa majestade, a majestade desejada. Então,
é minha obrigação e é sua obrigação conhecer a verdade, para que a verdade te traga essa libertação. Então, essa entidade, por exemplo, aqui, do espírito de Jezabel, rege, lamentavelmente, todos os lugares, todas as famílias, né? Agora tem famílias que têm uma força maior. Por quê? Porque tronos foram levantados, porque altares foram levantados. Toda vez que há um pacto de sangue, todo pacto de sangue que foi feito, refeito e refeito, esse trono foi ficando mais forte. Então o sangue de Jesus é que vem para destronar, para limpar. Ou seja, para destronar é o seu posicionamento. Mas o sangue de Jesus, ele vai te purificar de toda essa contaminação no altar. E Elias, ele tinha ali aquele papel. Por ele ser aquele que confrontou os profetas de Baal, que é outra entidade, e atuou diretamente contra o trono de Jezabel, porque ele, na coragem, ele falava, confrontava, disse umas duas para Acabe, né? O passivo, trouxe ali a verdade, e aí trouxe desestrutura no reino de Jezabel. Jezabel furiosa, aí queria a todo custo matar Elias. E aí mente para ele dizendo, olha, matei todos os profetas em vingança. Você matou 450, eu matei todos, só ficou você. E foge. E aí Elias foge, com medo da mulher. Quando na verdade, Deus ele tinha poupado a vida de muitos profetas através de um homem. A pão e água, aqueles profetas foram sustentados. Mas o orgulho de Elias era tão grande que ele disse, agora eu sou o único. Ele estava tão cego. Ele estava tão cego que ele disse, o senhor não sabe? Todos os profetas morreram, só ficou eu. E Deus vendo, para de crise, Elias. Acorda, você não está vendo que é um ataque, né? Em outras palavras. Mas quando nós estamos no ataque, nós não conseguimos ver. Muitas vezes nós não conseguimos ver. Aí alguém tem que vir para nos confrontar. Então ele, apesar de ter feito tantas coisas em Deus, ele, por causa da depressão, por causa do confronto, o trono que ele confrontou, o contra-ataque do inimigo foi a depressão. Aí ele foge com vontade de morrer e tal, porque ele estava fugindo, na verdade, desse trono. Então, toda vez que a sua alma ela se retrai, ela está fugindo de algo no espiritual. E o seu espírito, se ele não está conectado ao Espírito de Deus, se ele não está conseguindo discernir aquilo que o Espírito Santo está falando, o seu espírito passa uma comunicação de fragilidade para a sua alma. E a sua alma fica assustada. A sua alma, o seu emocional, o seu psicológico, vai fazer, o seu cérebro, vai fazer uma busca lá no repertório da sua história. E vai ver, já aconteceu isso, já senti isso, já senti medo, já senti rejeição, já senti. Aí configura aquilo ali como uma verdade. Então você tem que perceber, padrões emocionais e padrões espirituais, padrões psicológicos, eles precisam ser confrontados, precisam ser trocados, restaurados, porém apenas com a palavra de Deus é que isso é possível. Porque se tirasse os padrões e não colocar nada, ó, a casa cai, porque os padrões são a estrutura, entende? E o rei Saul? O rei Saul foi outro aqui, que foi envolvidíssimo em feitiçaria. O rei Saul. E a Bíblia diz que ele, quando ele estava na presença de Deus, ele mesmo que mandou matar os feiticeiros tudo, mandou tirar tudo. Mas depois, porque ó, toda vez que você confronta esse trono, preste atenção, vai ter contra-ataque. Vai sim. Vai ter contra-ataque. Os contra-ataques vêm muitas vezes nos sonhos. Contra-ataques com terror noturno. É por isso que quando você vai dormir, você precisa clamar o sangue de Jesus. Eu sei, porque toda vez que eu estou envolvido em algo, eu sei que eu tenho um ataque. Eu sei. O ataque não vai deixar de vir. Não. Agora, o seu posicionamento, a autoridade, você precisa estar coberta pela oração. Você precisa disso. Principalmente quem acessa, né, esses conhecimentos, essa busca por cura, por libertação, que se posiciona para tirar as pessoas da incredulidade, da dureza, da cegueira, da escuridão, das trevas espirituais. O inimigo vai fazer de tudo contra as nossas vidas.
Mas é por isso que eu digo para você, se posicione, porque essa verdade que você está recebendo aqui não é para você guardar no bolso e achar bonitinho, não. É para você se posicionar na sua casa, para você destronar esse maligno. E não fica com medo dos ataques, não, tá? Quando vem o medo, corre para os pés do Senhor, porque humanamente falando vai ter medo, lógico. Mas não seja movido pelo medo. Você já não é mais escrava do medo, você é filha. Quando você entende quem você é, eu sou filha, então eu me posiciono nas regiões celestes como filha. E ponto. Me posiciono como filha. Aí Saul enveredou pelo caminho ali. Depois que ele confronta esses altares de feitiçaria, ele é tomado por espírito de inveja. Trono maligno. Pessoas invejosas estão sob regência do espírito de Jezabel. Porque ela também, né? Você olha para a história, aqui eu estou falando da mulher em si, estou falando do espírito que está atuando por trás. Então Saul, ele se tornou uma pessoa invejosa, insegura. Foi tomada por ciúme, um tormento espiritual que precisava de música para acalmá-lo. E a música de quem? Do salmista Davi, que ainda estava no anonimato, mas que foi reconhecido o ungido do Senhor. Era ele que tocava para acalmar Davi, para acalmar Saul. Mas ao mesmo tempo que acalmava, tomava uma fúria. Então, uma mistura de distúrbios emocionais, distúrbios psicológicos e todas essas áreas aqui, alma e psicológico, emocional e psicológico, faz parte do compartimento espiritual também. E aí vem aquele tormento todo. É muito sério isso aqui. Por quê? Ele não cuidou da alma. Todos estão propensos a sentir-se inseguros. Todos são propensos a ter ciúmes. Todos são propensos à inveja, a sentir inveja. Todos. Agora, o que é que você faz com esse sentimento? Você confronta ou você alimenta? Aqui é onde está, né? E lá em Gênesis 19, versículo 26, também vai falar sobre a mulher de Ló. Ela ficou presa emocionalmente ao passado, olhou para trás e lá ficou paralisada. Por outro lado, também temos aqui alguns exemplos positivos de mulheres que buscou restauração, homens que buscaram restauração. Ana, 1 Samuel, capítulo 1, Ana, ela despejou sua alma diante do altar do Senhor. Toda a sua dor de humilhação, de rejeição, de fracasso, de não poder ser mãe, ela lançou tudo no altar do Senhor. E o que foi que aconteceu? Restauração, cura. E o Senhor restaurou a madre de Ana. Ana gerou para o Senhor. E depois o Senhor fez ela continuar gerando os outros filhos. E você percebe que os outros filhos de Ana, você nem sabe quem são. Só sabemos que a Bíblia fala que ela teve 5 filhos, se eu não me engano, depois de Samuel. Uma mulher que tinha a madre fechada. E muitas vezes a madre está fechada por causa de problemas da alma. Meu físico, meu útero é assim. Gente, tudo por trás de uma questão espiritual. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Talvez você não tenha discernimento. Não buscou, não tem, o Senhor não vai te dar esse discernimento talvez, porque você não vai poder resolver tudo. Tem coisas que acontecem hoje em você que vai ficar a cargo da sua linhagem resolver. Mas o seu posicionamento hoje vai determinar também o que os seus descendentes vão viver. Você sabe disso, né? Deus é um Deus geracional. Ele vai visitando os filhos com aquilo que veio dos pais. Tanto em termos de bênção quanto em termos de maldição. Agora, uma coisa gostosa de ouvir. A bênção é declarada até 1000 gerações. A maldição, que são as consequências do passado, vai sendo visitadas nas próximas gerações, 3ª e 4ª geração. Então, daqueles que adoram, daqueles que reconhecem, que passam para o senhorio de Jesus Cristo, 1000 gerações aí, no mínimo, que aqui fala de muito mais, né? Então, o próprio Davi também foi outro homem. Davi aqui para mim é o maior exemplo de todos. Porque Davi, ele constantemente derramava a sua alma. Os salmos, cada experiência que esse homem viveu de restauração. Por quê? Porque ele reconhecia as suas fraquezas emocionais. Você vai ver lá salmo como o Salmo 42, o Salmo 51, para que melhor do que esse? O Salmo 51, o Salmo 139 também.
Leia o livro de Salmos com intensidade. Leia com intencionalidade. Leia, porque cada capítulo ali, cada salmo, cada escrito é uma experiência que ele conta. Foi revelações que Deus deu para ele enquanto ele estava em alguma situação de aflição na sua vida. Maria também. Maria está lá em Lucas capítulo 10, versículo 39. Ela escolheu, aqui estou falando de Maria, a irmã de Marta. Ela escolheu priorizar a presença de Jesus. Você está vendo que em uma família tem dois tipos de pessoas? Aquelas que preferem priorizar e aquelas que não priorizam. E olha que nós estamos falando aqui de Maria e Marta, de duas mulheres cristãs, vamos dizer assim. Marta, religiosa. Maria, filha, que estava ali pela intimidade com Jesus. Quem é você nessa história? Você é Maria ou você é Marta? Mas Marta também estava ali. Só que Marta, ela não estava fazendo parte da autoridade, né? Digamos assim. Ela não estava reconhecendo a autoridade de Jesus para viver intimidade com o Senhor. Enquanto Maria, não. Marta, ela estava preocupada com outras coisas. E Maria, para tudo. Vamos priorizar. Jesus está aqui agora, então eu vou focar aqui agora em Jesus. Enquanto Marta perdeu o foco. Então, Maria, você não vai ver Maria descontrolada. Você vai ver Maria voltando-se para o Senhor, o tempo todo confiando no Senhor. Então, estar na presença de Jesus vai gerar saúde emocional e espiritual e psicológica também. E o que dizer de Jó, sacerdote Jó? Lá em Jó 42, ressalta exatamente isso aí. Após ele ter perdas, dores, depressão, Deus restaurou sua saúde emocional. Só que ele foi restaurado ao orar pelos seus amigos, quando ele se reposicionou como sacerdote. Ele estava muito bem ali indo como sacerdote. Só que a motivação dele estava errada. Você vai ver Jó fazendo sacrifício pelos filhos, por medo dos filhos pecarem. Você vai ver Jó dizer em algum capítulo lá em versículo que eu não me recordo, Jó vai dizer assim, o que eu temia me veio, e o que eu tinha receio que acontecesse, foi o que aconteceu. Por quê? Porque Jó todo dia levantava sacrifício para os seus filhos, com medo dos filhos morrerem, com medo dos filhos por causa do pecado dos filhos, aí acabar acontecendo tragédia. E ele estava ali fazendo todos os dias esses votos diante do Senhor, oferecendo sacrifícios pela proteção dos filhos. Mas quando você está fazendo o certo, mas você está fazendo de maneira religiosa, de maneira, por obrigação, não tem proteção. O que tem a proteção é a intimidade. Aí em outro momento você vai ver Jó dizendo assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de andar contigo. Depois que Deus confrontou ele com pelo menos 70 perguntinhas daquela, aquele questionário gostoso de responder. Jó, você estava onde quando eu criei o céu? Quem é você, rapaz? Para você querer achar que você pode mexer assim religiosamente? Ei, não é pela religiosidade. E a gente vê aqui qual era o trono que estava erguido contra o sacerdócio. O orgulho. Leviatã. E Deus dá a revelação a Jó exatamente do monstro marinho, da rainha das águas que trabalha em concordância. Você está entendendo? Por que tantas oferendas são entregues no mar? Por que tantas coisas são feitas? O mar, na Bíblia, vai representar movimento ou calmaria. Vai falar de emoções, de equilíbrio emocional. Quando você tem seus sonhos aí, mar agitado, tempestade, preste atenção. O Senhor está falando, eita glória. E a voz está indo embora. Toma-lhe chá e água. E depois descanso, né? Eu acabei ministrando, acho que quase umas 2 horas, foi mais, viu? Mas glória a Deus. Então o que você tem que fazer para resolver? Se posicionar. O primeiro posicionamento que você precisa fazer é um investimento de cura na alma. Tem pessoas que têm dificuldade para isso. Preferem ficar na dor dos traumas,
das feridas do que enfrentar a dor de ser curada. Então, não é dor do mesmo jeito? Vamos escolher a dor, pelo menos a dor certa. A vida é feita de dores. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Escolha qual a dor que você quer. Se é a dor da cura ou se é a dor de ficar presa nesse cativeiro o tempo todo. Eu prefiro a dor que vai me trazer cura, que dói agora, que me confronta, mas que depois me cura e eu vou curar outras pessoas. Então invista na cura da sua alma, faça esse investimento. Feridas emocionais não tratadas, elas viram doenças físicas, elas viram crise no casamento, traumas que são passados, né, para outros, para os filhos, por exemplo, para outras pessoas. Então, esses traumas também vão tornando prisões emocionais, não apenas para o que está traumatizado, como também para aqueles que estão debaixo da regência, da autoridade. A autoridade é delegada de cima para baixo. Então, aquilo que está em você está sendo passado para os seus filhos também, seja bom ou ruim. Agora, o filho, né, quem está embaixo, tem que ter a maturidade. E tem, nem sempre. Às vezes a maturidade chega depois. Então aqui é lógico, né? O adulto tem maturidade depois. Não tem na infância. Então essa maturidade, quando chega, aí você vai resolvendo. Mas aqui há um princípio de hierarquia que nós não temos para onde escapar. Só que as pessoas muitas vezes, nós, né, ficamos muitas vezes com uma lealdade, uma cegueira espiritual. A verdade é essa. Uma lealdade aos antepassados, né? Às feridas, aos cativeiros passados. Não, eu sou aqui leal. Essa lealdade também é dependência emocional. O Senhor está dizendo, eu quero restaurar você. Eu quero tirar a sua alma daí. Eu tenho tanta coisa para fazer. Você fica pedindo religiosamente. Me usa, Senhor, como farol que brilha à noite. Usa-me, Senhor, estou aqui, não sei o que, não sei o que. Mas não quer sair da dor, da ferida. Não quer acessar a dor da cura. Meu Deus, olha só aqui, ajuda a minha pequena fé. Pois bem, receba a fé de Deus dentro de você, Rejane, em nome de Jesus, para você ter coragem de ouvir e colocar em prática aquilo que você ouve. Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Então, se nós queremos ter uma grande fé, nós temos que investir naquilo que nós ouvimos. A palavra de Deus. É ouvir a palavra de Deus que vai fazer a nossa fé ser aumentada. Glória a Deus. Olha só, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobretudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, se você não cuida da sua saúde emocional, da sua vida, da sua saúde psicológica, a sua vida espiritual ela é afetada. Os relacionamentos vão sofrer e a família vai adoecendo junto. Tem filhos doentes no corpo, na alma e no espírito, por causa que os pais, a ferida dos pais, que não foram tratadas. Só que a consciência está chegando para mim e para você agora. Você precisa dar continuidade? Você precisa ficar dentro dessa prisão de dor? Não precisa, não deve. O Senhor já te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Ele está abrindo esses cativeiros, trazendo verdade. E a verdade que vai libertar você. Sai desse calabouço, sai desse cativeiro familiar em nome de Jesus. Se posiciona, renuncia, rejeita, se posiciona diferente. Abandona esse pecado. Sai desse pecado em nome de Jesus. O pecado, tem uma música, me lembrei agora, a música de Jair Pires, né? Bem antiga, que diz que o pecado não dói. Mas o pecado deixa marcas, deixa cicatrizes, que vai passando, é uma contaminação, é sutil. É preciso cuidado com esse tal de pecado. É muito forte isso aqui. Então precisa sair da vida do pecado. Confessar pecado, renunciar, é a forma de você ter restauração na sua alma. Eu não vou falar de outra coisa a não ser disso. Então você precisa entender que a sua mente e a sua alma, elas são as condutoras do seu corpo. Tudo começa na mente. Então os pensamentos vão gerando emoções, emoções vão gerando comportamentos, comportamentos vão construindo hábitos e hábitos vão definindo
destinos. Por isso que não adianta você mudar o hábito se você não mudar o pensamento. Por isso que você tenta um hábito de vida saudável, de alimentação saudável, e você fica apenas 1 semana, 2 semanas e depois já não aguenta mais. Porque é o pensamento que está dominando, é a mente. Então você está querendo agir, querendo mudar o comportamento, mas não mudou o pensamento. Não vai ter como. A palavra de Deus fala o quê? A live de ontem: renovai-vos e transformai-vos pela palavra. A verdade vai te renovar. Glória a Deus. E o cérebro é o comando do nosso corpo aqui. Então nós já falamos até sobre isso ontem, né? A forma como Deus nos criou, colocou em nós os olhos para que nós tenhamos consciência. Aquilo que eu vejo alimenta a minha alma, alimenta a minha mente. Aquilo que eu ouço vai influenciar diretamente na minha fé e nas minhas emoções. Aquilo que eu falo, aquilo que eu libero através de palavra, ou eu libero vida ou morte. Aquilo que eu respiro, gente, aqui é forte, ó. O fôlego de vida é o receber o Espírito. Então, quando você recebe, ó, a sua alma, ela é revigorada pelo Espírito, porque o Espírito é o invisível. O mundo espiritual é invisível. Deus é Espírito. Quando eu respiro, ó, eu estou respirando Deus. E é lógico que eu não estou falando somente aqui no contexto físico, porque o mundo espiritual aqui há contaminação. Quantas impurezas que nós respiramos, né? Então, aquilo que eu acesso, que eu usufruo, eu trago para dentro de mim o reino da luz ou as trevas. E a palavra fala sobre o capacete da salvação, que vai nos dar a proteção na nossa mente. Ontem falamos um pouco sobre isso. Falamos também sobre a influência da cultura, da arte, sobre a mente. E nós precisamos ter essa consciência, tomarmos cuidado de tudo aquilo que nós colocamos na nossa mente. E ontem aprendemos, né, sobre o que é renovar e transformar. Então hoje eu quero trazer para você aqui um passo a passo que você nem conhece, para que você tenha saúde emocional e psicológica. E imagina aí qual é o primeiro passo. Reconheça que você precisa de cura. Segundo passo, derrame a sua alma na presença do Senhor, como Ana fez. Terceiro passo, se arrependa de alimentar sua mente com lixo emocional, com lixo cultural, com lixo espiritual. Se arrependa disso. E cubra a sua mente com o capacete da salvação todo dia. Leia a palavra, coma a palavra, ouça a palavra, olhe para a palavra, fale da palavra, viva a palavra. Vigie seus olhos, vigie seus ouvidos, vigie sua boca. Se afaste de tudo que contamina a sua alma e declare a palavra de Deus: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Olha a salmista aqui falando. E a palavra de Deus que nós lemos hoje, sobre a restauração e a cura das chagas, que Deus está falando: eu vou curar, eu vou restaurar. Eu estou aqui, a minha parte, eu estou dando inteira. E você precisa dar a sua também. E se necessário, lógico, dependendo do nível de dificuldade emocional, psicológico, você precisa buscar ajuda. Você precisa buscar aconselhamento. Aconselhamento pastoral. Eu penso que todo pastor deveria ter o mínimo do básico, do conhecimento de alma, de espírito, de psicologia. Precisa, para poder dar suporte para as ovelhas. Porque o maior erro que muitos pastores cometeram foi tratar feridas da alma como problemas espirituais e dizer que pessoas estavam endemoniadas. Olha quanto tempo que a gente viu dizer assim, ó, é tanto que se tem uma depressão, uma tristeza, não pode não, ele está endemoniado. Por causa da falta do conhecimento, quantas pessoas que morreram desiludidas, quantas pessoas que até no meio do confronto tiraram suas próprias vidas porque não tiveram direção. Aquilo que parecia ser raso era tão profundo e não foi tratado. As coisas espirituais precisam ser tratadas no espírito. As coisas da alma precisam ser tratadas no espírito também, mas primeiro tem que entrar por camadas. Aí quer tratar o problema com uma profundidade que a pessoa não tem estrutura para receber. Então nós pastores temos que ter esse discernimento.
É preciso você entender que Deus ele usa ferramentas. Então você precisa buscar aconselhamento, aconselhamento profissional, aconselhamento psicológico. Os psicólogos estão aí. Agora, selecione aquele que você vai procurar. Selecione psicólogos cristãos que condizem, que é aquilo que creem, porque, gente, não tem como não haver influência. Em algum momento vai ter influência sim. Por mais que tenha a ética, o profissional, ele vai trabalhando isso aqui, mas é muito desafiador. E até o profissional alcançar um nível de maturidade, de saber separar as coisas, gente, é delicado, delicadíssimo. Então, você precisa buscar ajuda, mas também seletiva. Não vá para qualquer um da esquina. Hoje é uma febre. Todo mundo é psicólogo, todo mundo é coach, todo mundo é pastor, todo mundo aconselha e todo mundo faz, todo mundo é mentor, todo mundo é isso e aquilo outro. Mas cadê as raízes? Procure identificar quais são as raízes, em que esse psicólogo, em quais raízes ele está fincado. É no ocultismo? É nas raízes da palavra de Deus, no Senhor? Se você acredita que a palavra de Deus é a sua verdade, qual o sentido que faz você estar se atrelando com outros que têm pensamento diferente, que vai dizer que Deus não existe? Que sentido faz? Nenhum, né? Então vamos refletir somente sobre isso aí. Sermos cuidadosos. Então procure aconselhamento, procure mentoria, discipulado, terapia cristã, procure. É muito importante. Isso ajuda por demais. Olha só, Regiane diz assim, ó, aconteceu com meu avô paterno. Surtou e os irmãos da igreja expulsaram demônio. Um surto, lógico que é uma influência demoníaca, né? Lógico que é. Mas é expulsando assim? Tem diversas formas de expulsar demônios. E muitas vezes é o trono. Trono não se expulsa. Não tem como você dizer, sai dela, trono de Jezabel. Não tem como. Um trono não se expulsa. É um governo, é uma autoridade, não se expulsa. Se expulsa quem está por baixo, né? Porque os demônios, na verdade, eles estão submetidos a um governo, a uma autoridade, a um trono maior. Ele tinha surto de esquizofrenia. Aí tem que conhecer a história toda, porque tá ligado aqui, é espiritual? É. Mas não se trata assim expulsando. E a falta de sabedoria de muitos homens e mulheres de Deus levou o povo a perecer. E acaba, né? Porque o que é que tem a ver aqui? Qual é a causa? Vamos conhecer a história dessa família? Vamos mexer nisso aqui? A cura? A cura. A cura. Não existe nada que não tenha cura. Porque Deus, Ele está dizendo, Ele restaura. Ele cura todas as chagas. Ele é poderoso para fazer o impossível. Mas temos que trilhar. E cadê? A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. E a quem é que o Senhor confronta? Os sacerdotes. Exatamente. Confronta os sacerdotes porque não tem o conhecimento para tirar o povo da escuridão, das trevas, né? Então busque ajuda e persevere, tá? Porque cura é processo, mas esse processo começa com a sua decisão de hoje. E o desafio que eu já coloquei para vocês lá, que é para vocês orarem, pedindo ao Senhor, para o Senhor mostrar para vocês o que é que você precisa, o que é que está trazendo esses problemas, em que área, em que você está precisando de cura sobre a sua saúde mental e emocional. Em nome de Jesus. Amém, amadas? Vamos encerrar, vamos fazer oração. Confesso que a voz aqui está bem cansada, mas eu precisava fazer logo também a live, porque depois a gente descansa no Senhor, né? Hoje é Shabat, é dia de descanso. Nós já estamos vivendo no descanso do Senhor todo dia. Jesus é o nosso descanso. Nele nós descansamos. Eita glória. Mesmo quando estamos trabalhando. Aleluia, Deus. Obrigada, Pai amado, por este momento em que nós estamos aqui, Pai. Mais um dia, Senhor, mais uma live sendo feita. Deus, eu quero consagrar a Ti, Senhor, todos esses minutos, essas horas que nós passamos, Pai, na Tua presença. Consagramos como primícias desse dia tão especial, Pai.
nesse tempo, Senhor, de descanso. Aleluia. Tu és o princípio, tu és o fim. Tu és o nosso descanso. Aleluia. Nós glorificamos o teu nome, Jesus. Obrigada, Pai. Quero colocar diante de ti, Paizinho, cada mulher que junto comigo aqui está, Senhor. Cada pessoa que entrou, Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar essas famílias. Essas pessoas que entraram aqui, Senhor, elas sairão daqui abençoadas, em nome de Jesus. E eu oro agora, Pai amado, para que toda dor da alma, todo trauma, toda ferida, toda cicatriz emocional seja alcançada agora, pelo teu bálsamo de cura, Senhor. Deus, eu peço agora, Pai amado, para que o Senhor venha trazer à tona e que o Senhor, Pai amado, venha visitando agora e arrancando da alma desta mulher, desta família, deste homem, desse filho, desse marido, seja lá quem for, Pai. Em nome de Jesus eu oro agora, Pai, para que a ansiedade, a tristeza profunda, o sentimento de rejeição, de abandono, de inferioridade, de humilhação, sentimento de incapacidade que vem de tempos em tempos, Pai, que vem, Senhor, de uma forma, meu Pai, recorrente. Eu oro pedindo ao Senhor que sejam agora arrancadas pela raiz, que a raiz seja enxergada. Não deixa que continuemos, Pai, na ignorância, no orgulho, querendo tratar o superficial, porque queremos, Pai, uma cura momentânea. Queremos, Pai, conhecer a verdade, a libertação, como se fôssemos, meu Pai, numa emergência, em uma urgência, no hospital que vai tratar apenas o sintoma, quando na verdade o Senhor é especialista e o Senhor está querendo mostrar os problemas. Toda a raiz, Pai amado, que está gerando rejeição, que está gerando, Senhor, ó Deus, uma comparação, uma infidelidade, as raízes que estão gerando adultério, traição, humilhação, as raízes que estão trazendo à tona, Senhor, esses pecados. Deus, eu quero declarar sobre cada mente agora, em nome de Jesus, a cura. E eu declaro agora sobre cada mente, em nome de Jesus, que tem trazido pensamentos de morte. Pensamento de morte na família, autossabotagem, medo, confusão mental, opressão, pânico, desânimo. Em nome de Jesus seja desfeito agora. Todo espírito imundo que está atuando por trás, amando de tronos malignos, perde a força agora. Pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Perde a força. Porque esses tronos eles vão cair. Antes, porém, esses demônios precisam perder as forças. Nós expulsamos agora toda influência, confrontamos agora com a verdade do Senhor, toda influência. E eu declaro agora pela fé, a autoridade do nome de Jesus que o Senhor colocou sobre a minha vida. Eu cancelo agora em nome de Jesus e lanço por terra agora, pelo poder do nome de Jesus, todo e qualquer tipo de influência, todo espírito manipulador, todo espírito de autoritarismo seja confrontado agora pelo poder do nome de Jesus. E que a autoridade do Senhor venha repousar sobre a mente, sobre o psicológico dessas pessoas. E que o fogo do Espírito Santo venha gerar agora um aquecimento. E que essa mulher se levante encorajada, em nome de Jesus, para estabelecer ordem na sua casa, para estabelecer alinhamento e paz na mente, Senhor. Eu declaro que o Senhor traz sobre esta mulher uma unção que ajudará essa mulher a se posicionar na sua casa. E o marido incrédulo, o marido ansioso, o marido depressivo, o marido idólatra será confrontado, Senhor, também por esta palavra, mas vai ser confrontado nas raízes, sem perceber e sem essa mulher precisar abrir a sua boca, porque é o posicionamento que ela está tendo hoje, é a sabedoria que ela está alimentando, é a cura que ela está recebendo, que vai ser o principal pilar para trazer cura, restauração e libertação para toda a sua casa. Eu profetizo e ativo isso em nome de Jesus. Vai quebrando, Deus, e destruindo, Senhor, toda a influência maligna, Pai. Toda a influência que vem da cultura, Senhor. Toda a influência que vem das músicas, dos comportamentos que nós, Pai, colocamos como hábito. Em nome de Jesus, nós queremos renunciar a esses hábitos e pedir ao Senhor que o Senhor nos mostre quais os pensamentos ocultos, quais os pensamentos inconscientes que estão trazendo, Senhor, esse comportamento e esse hábito para trazer direção para a nossa vida. Eu oro cancelando agora pelo
poder e autoridade do nome de Jesus. Toda seta na mente, agora, em nome de Jesus. Todo espírito de opressão, de confusão mental, todo tormento noturno, seta de acusação, seta de comparação, seta de inveja, de autodepreciação, de autodesvalorização. Eu ordeno agora que essas setas sejam paralisadas nos ares, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Eu ergo as minhas mãos agora, e na autoridade que o Senhor colocou sobre as minhas mãos, eu paraliso essas setas agora, em nome de Jesus. E peço ao Senhor dos Exércitos que libere anjos agora, em nome de Jesus Cristo, para recolher todas essas setas nos ares. Em nome de Jesus, nós erguemos agora o escudo da fé do Senhor em nós. Eu ativo agora esta fé de Deus dentro de nós e confrontamos todos esses pensamentos maledicentes. Em nome de Jesus, recua agora, sejam paralisadas agora todas essas setas, todo espírito de enfermidade emocional e psicológica. Eu te repreendo agora pelo poder do nome de Jesus. Eu te amarro agora em nome de Jesus até o tempo determinado de se cumprir todo o processo. Eu paraliso agora pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus toda a influência desses espíritos malignos. Em nome de Jesus, eu expulso agora espíritos de morte nesta família em nome de Jesus. Eu expulso agora espírito de enfermidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia da mente desta mulher agora. Saia da mente desta família agora, em nome de Jesus. Saia desta alma agora, em nome de Jesus. Saia desta casa agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, eu coloco agora, Pai amado, ó Deus, sobre cada uma dessas mulheres, autoridades que o Senhor, Pai amado, delegou, Pai, a elas. Pela tua palavra, Senhor, autoridade vem de ti. E nós estamos aqui, Pai amado, e eu como autoridade, agora eu delego a ela também essas autoridades, Pai. E agora, Pai Santo, ativa a fé desta mulher pela tua palavra. Em nome de Jesus, colocamos juntas agora o capacete da salvação na nossa mente. A nossa mente está protegida, guardada pelo poder do nome de Jesus. O nome de Jesus, Jesus é a salvação. E Ele me salva, e Ele protege todos os nossos sentidos espirituais. Pelo poder do nome de Jesus, eu declaro agora proteção. Vai restaurando também, meu Senhor, a identidade de cada mulher aqui, Pai. Deus, que toda mentira que foi implantada, Senhor, na mente desta mulher, na infância, na adolescência, na juventude, Pai, no casamento, Senhor, na sua vida profissional, no ministério, toda palavra, Senhor, que gerou dor, que gerou medo, que gerou insegurança, tudo que foi falado por líderes, Senhor, por pastores, por pais, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor nesta hora, arranca. Eu declaro agora que está tendo tudo arrancado pelo poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo está fazendo agora um detox poderoso na sua alma, arrancando para fora, expulsando agora todo o pus dessa ferida, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Eu declaro isso agora. Essa palavra de Deus que está trazendo para você a verdade, e eu profetizo em nome de Jesus Cristo, você é uma mulher de Deus, você é uma mulher amada, você é uma mulher aceita. O inimigo está dizendo que você não é aceito nos ambientes onde você está, é porque naquele ambiente que ele quer te posicionar com autoridade, e ele está mentindo para você sair desses ambientes sem a direção de Deus. Em nome de Jesus Cristo, seja agora ativada, seja curada agora e seja livre e restaurada pelo Senhor Jesus. Eu declaro agora libertação, libertação sobre aquelas que estão presas ao passado, aos traumas, às dores. Eu profetizo agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, assim como o Senhor Deus, Ele libertou e restaurou a Ana da humilhação, assim como tirou Davi daquele cativeiro de abatimento, onde a alma dele estava presa, e ele gritava: tira minha alma da prisão, para que eu possa te louvar. Porque no cativeiro não tem louvor, no cativeiro não tem alegria do Senhor, no cativeiro não tem força renovada, no cativeiro tem trevas, tem laço, tem morte, tem podridão, tem sujeira. No cativeiro tem pecado.
Tira, Senhor, essas mulheres dos cativeiros do pecado, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, liberta as tuas filhas, Pai. Que nenhuma mulher aqui, Pai, viva, Senhor, olhando para trás como a mulher de Ló, como nós ministramos aqui, Pai. Que todas elas olhem para o autor e consumador da sua fé. Aleluia. Eu oro agora por cura, Pai, em todos os órgãos, tanto espirituais quanto os físicos. Todos os órgãos do corpo desta mulher, em nome de Jesus, eu ministro cura agora sobre o seu corpo, eu ministro cura sobre a sua alma, eu ministro cura espiritual agora, em nome de Jesus. Eu ministro cura agora. O Espírito Santo, ele vai passando aqui pelo seu corpo agora, fazendo um raio-x. E se você é livre de dependência emocional e você quer depender exclusivamente do Senhor, mostra para Ele aonde é que está a dor. Mostra para Ele aonde está a ferida. Mostra, é uma ferida física, é uma ferida emocional, é uma ferida espiritual. O Espírito Santo já te revelou. Mostra para Ele, porque Ele precisa ver, saber de você, se você de fato tem interesse na sua cura, na sua libertação, ou você está apenas agindo religiosamente, feito um papagaio, repetindo aquilo que você aprendeu a falar, a reproduzir. O Senhor está dizendo para você, Ele quer o seu íntimo, Ele quer a sua integridade, Ele quer se revelar para você na sua intimidade, não é no superficial. Espírito Santo da revelação, Espírito Santo do discernimento, Espírito Santo da sabedoria, Espírito Santo do conhecimento, do convencimento, do arrependimento, Espírito Santo da verdade que o mundo não conhece. Acessa agora a alma desta mulher, aonde o Senhor encontrar uma mulher com o coração verdadeiramente aberto, disposto para acessar a tua verdade, ainda que venha com dor. Eu libero agora uma palavra profética sobre esta mulher, declarando cura e restauração completa. Em nome de Jesus, cura no corpo, cura na alma e cura no espírito, cura na família, em nome de Jesus. Eu profetizo agora que pessoas da sua família estão sendo curadas nesse momento, porque você está aqui com o seu coração íntegro diante do Senhor. Eu profetizo, eu libero essa cura agora sobre a sua descendência, em nome de Jesus. Ciclos de enfermidades na sua família vão ser encerrados por causa do seu posicionamento. Ciclos de problemas financeiros vão ser encerrados por causa do seu posicionamento. Eu profetizo isso, eu ativo isso em nome de Jesus. Ciclos de enfermidades mentais, de doenças psicológicas, de transtornos mentais vão ser encerrados através do seu posicionamento. Persevera, permanece firme em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro restauração completa agora, em nome de Jesus, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história, sobre o seu casamento, pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus. E eu selo esta oração agora, declarando o sangue de Jesus sobre cada palavra que foi ministrada, sobre cada palavra que foi profetizada. O sangue de Jesus cobre cada palavra. O sangue de Jesus Cristo nos representa no mundo espiritual agora. O sangue de Jesus Cristo fala por nós contra todo principado e potestade que se levantar contra nós em nossa casa. O sangue de Jesus nos representa agora. E eu declaro agora que nenhuma retaliação, nenhuma seta do inimigo, nenhuma opressão vai prevalecer contra as nossas vidas, porque estamos todas agora debaixo da proteção do Senhor. Traz, Pai, para perto de mim todas essas mulheres, meu Deus. Traga, Senhor, uma por uma, todas as que estão aqui nesta live, as que estão no grupo, Pai, de cobertura espiritual, as que estão, Senhor amado, a me seguir aqui, Senhor, nesse Instagram, mesmo que elas ainda não tenham a consciência, mesmo que elas ainda não te tenham como único Salvador suficiente das suas vidas, traga proteção para elas também, por misericórdia, Pai. E nos guarda debaixo do teu sangue. Livra a nós que temos o conhecimento da tua verdade, de pecarmos contra ti. E ajuda-nos a escondermos a tua palavra no nosso coração, para que nós não venhamos pecar. Pois a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E nós passamos a acessar esse caminho estreito, somente, Pai amado, seguindo os teus passos. Porque isso
nos importa mais do que qualquer outra coisa nessa vida. Em nome de Jesus, eu entrego ao Senhor esta live e declaro o governo do Senhor, em nome de Jesus, em todas as áreas das nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Que o Espírito de Deus ministre melhor o seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te faça resplandecer. Eu tomo posse da cura das cordas vocais em nome de Jesus. Eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, minhas amadas. Em nome de Jesus. O corpo físico, por vezes, ele não suporta a pressão espiritual. E Deus, Ele está trabalhando em mim e através de mim e também em você. Deus te abençoe, minha querida. Amanhã nós nos vemos em nome de Jesus, com a permissão do nosso Pai. Deus abençoe a todas em nome de Jesus.